pergunta 79 do nosso Catecismo Maior. Lerei a pergunta, os irmãos leem a resposta. Diz assim: os crentes verdadeiros não poderão cair do estado de graça em razão das suas imperfeições, das muitas tentações e pecados que os surpreendem? Resposta: veja, essa pergunta e sua resposta tratam da doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina, assim como outras doutrinas da Palavra de Deus, lamentavelmente tem sido atacada durante muito tempo por adversários, mesmo pessoas que professam a fé cristã, mas que ou não chegaram ao entendimento correto acerca da doutrina e assim usam argumentos falaciosos, ou então também pelos adversários que são maldosos, que intencionalmente rejeitam a doutrina com o fim de se oporem mesmo à fé verdadeira. Nós sempre temos essas situações. Os ignorantes, que não compreendem perfeitamente o assunto, como também aqueles que são intencionalmente maldosos. Realmente eles não querem, por mais que você argumente, mostre a verdade, eles não têm o menor interesse de aprender. O que eles querem realmente é tentar refutar o ensino verdadeiro. Mas essa doutrina, ela foi ensinada desde muito tempo. Na verdade, se nós nos remetermos aos tempos bíblicos, ao período da revelação, ela está presente já em toda a revelação bíblica, e isso é claramente mais apresentado no Novo Testamento. Não que no Antigo nós não temos passagens que mostram isso, pelo contrário, também. Mas no Novo Testamento nós veremos ainda mais textos que fundamentam de forma mais clara essa doutrina. E essa doutrina, ela basicamente ensina o quê? Que aqueles a quem Deus elegeu para a salvação, e Ele converte aqui nesse mundo, e de fato isso é uma consequência, que Deus elegeu, Ele vai converter nesse mundo, seja no ventre ou seja no leito de morte, Ele fará isso. Essas pessoas que foram convertidas por Deus, elas não podem se perder mais. Não pode acontecer uma condenação mais sobre elas. Elas foram salvas, e foram salvas eternamente, para todo o sempre. Perceba que a doutrina tem em sua nomenclatura a expressão perseverança, ou como alguns também gostam de utilizar o termo preservação. Perseverança, atente-se a isso, traz a ideia do indivíduo que está, no caso, os indivíduos que estão na luta frequente, contínua, na caminhada cristã, para permanecerem firmes, a perseverança deles. E já a palavra preservação, que alguns teólogos preferem utilizar, ela se remete mais à própria ação divina. Deus preserva os seus santos. Mas mesmo que você utilize a palavra perseverança, que é mais comumente conhecida assim a doutrina, isso de forma alguma implica que essa perseverança, ela depende de nós. Ela não é uma prática que depende dos santos. De fato, tem a nossa responsabilidade, nós estamos atuando nisso. Contudo, essa perseverança só é possível porque Deus nos preserva. Então, a perseverança, ela é uma consequência da preservação, porque Deus age soberanamente em nós, trabalha em nós, Ele faz isso, nós, por consequência, também iremos perseverar. Além disso, observe que a doutrina tem no seu título, na sua nomenclatura, a expressão santos, a perseverança dos santos. O que significa? Significa que essa perseverança não é para todos, mas somente para os santos. E isso está expresso aqui também no catecismo. Veja como é que começa a resposta à pergunta.
Na verdade, a própria pergunta diz: é possível, no caso aqui, pegando a nossa tradução aqui, os crentes verdadeiros, aí a resposta, como é que ela começa? Os crentes verdadeiros. Por que eu estou frisando isso daqui? Porque é a mesma ideia de perseverança dos santos. Quando o catecismo utiliza essa nomenclatura, crentes verdadeiros, a mesma ideia está sendo expressa aqui de perseverança dos santos. Isto é, somente este grupo vai perseverar. Somente esse grupo será preservado. Os crentes verdadeiros. Não é para todas as pessoas que professaram a fé. Nós sabemos, ao longo da história, muitas pessoas professaram a fé, mas nem todos foram ou são crentes verdadeiros. Então é um grupo limitado. Quem vai perseverar, quem será preservado? Os crentes verdadeiros, ou seja, os santos. Os santos. Nesse sentido aqui de santos, aplicado somente àqueles que conheceram a Cristo verdadeiramente. Então, não. Pessoas que não creram no Senhor, de fato, não fazem parte deste grupo. A distinção aqui é importantíssima. Por quê? Porque é por falta dessa distinção também que alguns chegam à conclusão de que há pessoas que a Bíblia menciona que creram no Senhor e perderam a sua salvação. Você sabe, você conhece os textos de Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10, além de outras passagens também em Hebreus ali, que são mencionadas pessoas que provaram muitas bênçãos da aliança, o Evangelho, e parece, numa leitura superficial, que houve uma conversão, mas que essas pessoas acabaram se perdendo no meio do caminho. E aí como é que você pode ter a Bíblia afirmando isso e ao mesmo tempo ela falar de uma salvação que é eterna, de que a pessoa não se perde? Ora, a única maneira de compreender isso é usando, uma das primeiras maneiras de compreender isso é você pegando esses textos e lê-los à luz dos textos mais claros. Há vários textos explícitos na palavra de Deus que mostram que Deus, a quem Ele salva, essas pessoas não podem se perder. A gente vai ver isso daqui a pouco. Uma vez que isso é verdade, os textos que falam de pessoas que creram no Senhor, fizeram parte da comunidade da aliança e se perderam, a consequência lógica disso é que essas pessoas só estiveram nessa comunidade da aliança apenas externamente, nunca foram salvas. Por isso é importante nós usarmos o adjetivo aqui, os que são verdadeiros, os crentes verdadeiros, os santos. Qualquer outro que não se enquadre nessa categoria é necessariamente alguém que não tem isso sobre si. Ela pode ter experimentado o Evangelho e outras bênçãos do pacto externamente, mas nunca creram no Senhor. Portanto, não podem ter garantia alguma que irão perseverar até o fim. Resumidamente, já na resposta, na verdade, na pergunta, embutido na pergunta e no início da resposta, nós temos aqui uma classificação. O catecismo deixa bem claro para nós. Estamos falando de um grupo que a Bíblia fala, o grupo dos crentes verdadeiros, o grupo dos verdadeiros santos, aqueles que realmente foram eleitos pelo Senhor, convertidos pelo Senhor, esses irão perseverar. Esses irão perseverar. E aí o catecismo apresenta as razões. Os crentes verdadeiros, aí veja, a primeira razão, em razão do amor imutável de Deus. Olha lá para Jeremias capítulo 31, versículo 3, e abra sua Bíblia e leia, por favor, quem encontrar pode ler, Jeremias 31, versículo 3, observe aí o imutável amor de Deus pelo seu povo, por aqueles que lhe pertencem. Veja, a primeira razão que o catecismo apresenta, fundamentada na palavra de Deus, é que
Deus ama o seu povo com um amor que é eterno. O que significa isso? Que já na eternidade, quando só havia Deus, por assim dizer, só Deus ali, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus já amou o seu povo, mesmo o seu povo não tendo sido ainda criado por ele, mas em seu decreto, onde ele iria executá-lo e criaria a humanidade, ele já ali amou o seu povo. Em outras palavras, Deus não começou a nos amar a partir do momento em que fomos criados, mas o seu amor já ocorreu na própria eternidade. E qual é a implicação disso? Se Deus nos ama desde toda a eternidade, a implicação disso, uma delas, é que o seu amor, ele é imutável. Ele não pode sofrer nenhum tipo de mudança. E não apenas pelo fato de ser um amor que se manifesta na eternidade, mas também pelo próprio caráter de Deus. Deus é imutável. Diferente de nós, meus irmãos. Nós, constantemente, e especialmente por causa do pecado, somos seres que estamos em mudança, em transformações. E muitas vezes para pior. Deus não. Deus não muda, Deus é imutável, Deus é perfeito, não sofre nenhum tipo de acréscimo porque Ele não necessita, muito menos de decréscimo. Ele é perfeito, Ele é imutável desde toda a eternidade. Então, uma vez que Ele ama, esse amor tem que ser imutável. Não pode sofrer nenhum tipo de mudança. E veja como isso é preciosíssimo para nós. Porque, sendo o amor de Deus imutável, isso significa dizer que, a despeito dos seus e dos meus pecados, independente do que você faça agora ou venha a fazer, se você está em Cristo, e isso não é apologia ao pecado, estou dizendo isso para consolar o seu coração pela palavra de Deus, o amor de Deus por você não muda. Ele não muda. Não tem nada que faça com que esse amor venha a aumentar, nem mesmo diminuir. Ele nos ama imutavelmente desde toda a eternidade. Eis a primeira base bíblica para crermos que os crentes verdadeiros não podem cair do seu estado de graça, não podem perder a salvação. Resposta: Deus nos ama. E uma vez que Ele nos ama, nós não podemos nos perder. Louvado seja Deus por isso. Vai lá para João capítulo 10, João 10, versículo 28. Veja aqui uma das provas bíblicas para falar da perseverança dos santos. João 10, 28. Não, impossível. Lembre-se que esse contexto de João 10, nós temos o Senhor ensinando, o Senhor Jesus Cristo, acerca dele ser o bom pastor, e como bom pastor, aquele que ama, que cuida e dá a vida, a sua vida pelas ovelhas, uma das provas disso, que ele ama, é que ele preserva as ovelhas, e que ninguém, nem o lobo, nem o salteador, ninguém pode roubar as ovelhas das suas mãos. Quem está dizendo isso é o próprio Deus encarnado. Não é como nós, meus irmãos, a gente tem essa tendência, né, de olharmos para certas circunstâncias e vermos a dificuldade, os problemas e acharmos que Deus é como nós. Não é. Não tem nenhuma dificuldade, não tem nada que possa vencer a onipotência. Deus, Ele tem todo o poder, e aqueles que Ele salvou, Ele guarda de uma forma que é impossível tirar das suas mãos, impossível. Então, nem o diabo, nem o mundo, nem o pecado que ainda nós temos que lutar contra ele diariamente, nada disso pode nos tirar das mãos do nosso bom pastor. Lá para Romanos 8, texto clássico também com relação a esse assunto.
Romanos 8, versículo 35 ao 39. Leia. Romanos 8, 35 a 39. É impressionante como um texto como esse daí, ele ainda não é forte o suficiente para convencer essas pessoas que negam a perseverança dos santos. Como é que você pode ler um texto desse e chegar à conclusão? Mas espera aí, existe uma coisa, a minha vontade é soberana, eu posso me apartar do amor de Deus. O pecador vai lá e decide, se eu não quiser... Paulo tinha como colocar isso de uma forma mais clara, irmãos, que ao mesmo tempo é poética, é bela e profunda. Ele coloca vários tipos de situações. Você pode imaginar o que você quiser imaginar. Nada pode separá-lo do amor de Deus. Nada. Mas aí vem o arminiano e diz, eu posso me apartar. O texto é claro. Primeira razão, Deus nos ama desde toda a eternidade e esse amor é imutável. Segunda razão que o catecismo apresenta, do seu decreto e pacto. O decreto e o pacto aqui são citados pelo catecismo. Vá lá para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. E agora vai para Hebreus 13, versículos 20 e 21. E 2 Samuel 23:5. 2 Samuel 23:5. Veja, tanto o decreto do Senhor como o seu pacto, eles fundamentam também a perseverança dos santos. O que significa isso? E aí, lembre-se, tudo está interligado. Deus nos ama eternamente, de forma imutável, e por isso mesmo Ele decretou que iria nos salvar. Então, se o decreto ocorreu, se houve um decreto, e esse decreto ocorreu na eternidade,
isso também mostra o seu caráter imutável. Não pode haver nenhum tipo de alteração. Mais uma vez, perceba a diferença entre o que Deus faz e o que o homem faz. Homens mudam leis, revogam decretos, fazem alterações e fora que agem de maneira desonesta nesses tipos de ações. Deus não. Deus é santo, é justo e o que Ele faz é bom e sempre está perfeito. Nunca precisa de nenhum tipo de alteração. Então, se o seu decreto está estabelecendo ali que Ele salvaria um povo para si, esse decreto não sofre nenhuma mudança. Portanto, aqueles que Ele escolheu, certamente serão salvos, não poderão se perder. Ligado a isso está a questão do pacto, da aliança. Ele fez uma aliança, e a aliança do Senhor Deus, ela, da parte do Senhor, ela jamais é quebrada. Nós, frequentemente, quebramos a aliança com o Senhor, nós desobedecemos aos termos da aliança. Mas louvado seja Deus porque nós temos Cristo, que cumpriu perfeitamente o pacto em nosso lugar. Mas vamos lá, pense primeiramente em Adão. Deus faz uma aliança com Adão, um pacto com ele, que os teólogos chamam de pacto de vida ou de pacto de obras. Adão quebra este pacto e o Senhor, em seguida, estabelece um segundo pacto, o pacto de graça. E quem cumpre este pacto não é Adão, não é Noé, não é Abraão, nem Moisés, nem Davi, mas quem cumpre esse pacto é Cristo. E não que eles foram colocados para cumprir esse pacto perfeitamente. Eram tipos de Cristo. Pois bem, assim como outros foram. Mas é na pessoa de Cristo, é o próprio Senhor, o Deus Filho, que cumpre este pacto de forma perfeita em nosso lugar. Repito, nós frequentemente quebramos o pacto. Nós não guardamos a lei do Senhor como deveríamos. Nós não somos perfeitos como deveríamos. Mas o Senhor cumpriu em nosso lugar. Então Deus sempre cumpre o pacto. Nesse caso aqui, Cristo representando o seu povo, nos representando como Deus encarnado, como Deus homem, Ele faz a nossa parte em nosso lugar, nos substitui. E assim também sofre a punição que era para nós. E sendo assim, nós temos a salvação. Então, tendo como fundamento a aliança que Deus estabeleceu, não tem como alguém se perder. Porque essa aliança, ela já definiu os termos e também aqueles que serão alcançados por ela. Isto é, beneficiados pelas promessas, pelas bênçãos da aliança. Eu estou falando aqui em questões eternas mesmo, em termos eternos. Até porque você tem ouvido frequentemente isso, e como um bom reformado precisa entender, como um crente que conhece a palavra de Deus. Há bênçãos da aliança que são apenas de caráter externo, no sentido de que as pessoas só experimentam aquilo. Exemplo, uma pessoa descrente, ela vem aqui à igreja, ela ouve a pregação da palavra de Deus, o evangelho sendo pregado. Ora, aquilo é um benefício, só que o descrente, ele ouve aquilo, que é uma bênção da aliança, o evangelho sendo pregado, não deixa de ser uma bênção, mas para a vida dele, aquela bênção ela se reverterá em maldição, porque ele não crê. Assim o próprio fato da comunhão dos santos. Ele está no meio da comunhão dos santos, ele está usufruindo em alguma medida disso externamente, mas aquilo vai se reverter em maldição para a vida dele, porque ele não crê. Pois bem, nesse caso aqui eu estou frisando as bênçãos que estão relacionadas às questões eternas, natureza eterna. Então, com quem Deus firmou isso, eles receberão do Senhor as promessas do pacto. Deixa eu ser mais claro. Cristo, ele substituiu um povo definido. Nos termos da aliança, ele é o substituto, o mediador de um povo definido, de um grupo, de um número específico de pessoas, de homens, de mulheres, de crianças, de idosos, número específico de pessoas. Pois bem, esse número específico que ele substitui, por causa do pacto, que fundamenta isso, é que é preservado por Deus, esse grupo específico. Então, decreto e aliança. Perceba que você não pode crer, não pode afirmar que você crê, isso é uma inconsistência. Eu sei que tem pessoas que fazem isso, mas é uma inconsistência. Afirmar, eu creio que Deus nos ama com amor eterno, imutável. Ele decretou e ele tem uma aliança com o seu povo e chegará à conclusão, mas alguns podem se perder. As coisas não se coadunam assim. Na sequência é dito, mais uma razão que é dada.
a união inseparável entre eles e Cristo. Vá para 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Veja, sempre é importante eu salientar isso, porque também há pessoas que se unem a Cristo apenas externamente. A imagem da videira, lembre-se da videira, lá de João capítulo 15. O Senhor, falando da videira, ele se colocando ali como uma videira, eu sou a videira verdadeira, ele cita ramos que foram ligados a ele, a videira, mas que acabaram sendo cortados e depois lançados ao fogo. E há aqueles que são podados para darem mais frutos. E aí, mais uma vez, a pessoa chega à conclusão de que, olha, está vendo? Jesus está dizendo que tem pessoas que se ligaram a ele, ramos que fizeram parte da videira que é ele, depois foram cortados e lançados no fogo. O que ele está dizendo é o seguinte: essas pessoas foram salvas e perderam a salvação. Não, não é isso. O Senhor está ensinando a mesma verdade que nós vemos em outros textos bíblicos. Há pessoas que aparentemente, externamente, se ligaram a Cristo. São todos aqueles que fizeram sua pública profissão de fé, ou então, pelo menos, nasceram na comunidade da aliança e estiveram junto com o povo da aliança. Eles, de fato, estiveram unidos a Cristo. De fato, que eu digo, externamente falando. Externamente falando. Fizeram parte da igreja, do povo da aliança. Então, nesse sentido, essas pessoas estiveram ligadas a Cristo. Mas aqui, o que o catecismo está falando, nessa resposta, apresentada como uma razão para alguém não cair do estado de graça, no sentido último, definitivo, e usando o texto de 1 Coríntios capítulo 1, é para falar da união com Cristo, da sua união interna, espiritual, verdadeira, a chamada união mística. Essas pessoas, os crentes, de fato, que estão unidos a Cristo, não podem se perder. Aí lembre-se, por exemplo, de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Quando Paulo ensina que nós estamos unidos a Cristo. Mesmo Cristo nos céus, na glória, exaltado, super exaltado, nós estamos ligados a Cristo, em nossa plena comunhão com Ele, unidos a Cristo. Esse é um outro fato, irmãos, que não pode fazer com que a gente se separe do Senhor. É uma comunhão plena. Outra razão, lá para Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. A intercessão de Cristo em favor dos que pertencem a Ele, do seu povo. A intercessão de Cristo. Hebreus 7, 25. É interessante como a gente lê textos como esse daqui e também não tem um entendimento adequado da passagem. A gente, não somente esse, quando a gente pensa assim, a intercessão de Cristo pelo seu povo, parece uma coisa que não traz o efeito em nossos corações que deveria trazer. Jesus está orando por mim, como se fosse uma coisa simples. A Bíblia afirma que o Senhor, Ele frequentemente intercede pelo seu povo. E é a mesma Bíblia que você conhece tão bem esse texto, que afirma que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine isso, ou aplique isso a Cristo, o justo, aquele que de fato é justo. Não é simplesmente o nosso caso, que somos chamados de justos na Bíblia por estarmos em Cristo, fomos justificados e assim nós andamos no caminho do Senhor e somos chamados de justos, nesse sentido derivado do Senhor, mas ainda somos pecadores. Justo, no sentido pleno, perfeito, só Cristo é. Então, se a sua oração em Cristo, o Senhor pode atendê-la, e muitas vezes atende, imagine a oração do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre atende. Ele sempre atende. A intercessão do Filho junto ao Pai sempre é atendida. Não é pode acontecer, não é talvez, é sempre
acontece? E nesse caso aqui, aplicando a esse ponto, ele intercede pelo seu povo para que seu povo seja preservado. E isso acontece, irmãos. Quer um exemplo bíblico disso? Dá pelo menos um aqui. Lembre-se do apóstolo Pedro. Esse texto, nos evangelhos, ele é impressionante. E ali nós temos a grande diferença entre a intercessão de Cristo e a falta dela. Judas não teve a intercessão de Cristo. E o diabo, sem anular, obviamente, a responsabilidade de Judas, se aproveitou da circunstância e Judas foi para o seu caminho. Mas o diabo também queria fazer o mesmo com Pedro. E foi a intercessão de Cristo que impediu. O Senhor disse isso para ele abertamente. Eu roguei por ti, Pedro. Eu roguei por ti. Ah, se não fosse a intercessão do Senhor, certamente todos nós cairíamos. Todos nós cairíamos no sentido último, definitivo. Mas porque Cristo intercede pelo seu povo, nós temos mais um fundamento para crermos que iremos perseverar até o fim. Interessante, né? Isso, só mais uma aplicação, pensando aqui. Não é um sermão, né? É um estudo, mas é sempre interessante nós trazermos algumas aplicações com relação a essas coisas, essas doutrinas. Como a gente é negligente com a vida de oração, mas não só com a vida de oração, no sentido geral, de orarmos pelos outros, por exemplo. Nós também somos negligentes, muitas vezes, de esquecer de orar por nós mesmos. E estou sendo específico aqui com relação às nossas lutas espirituais contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo. Muitas vezes a gente comete pecados com relação a isso. E aí veja o contraste. Nós nos esquecemos por vezes de orar por nós mesmos, mas o Senhor Jesus Cristo não esquece. Ele ora por nós, Ele intercede por nós, mesmo quando nós esquecemos. Na sequência, apresenta-se mais uma razão aqui, mais uma razão é apresentada, do Espírito e da semente de Deus que permanece neles. Mais uma vez, leremos o texto, peço que você abra e leia, 1 de João 3,9. 1 de João 3,9. Divina semente aqui, meus irmãos, é a referência clara, e você tem isso no próprio texto, à nova natureza, à nova vida em Cristo. Nós temos ouvido agora em Efésios 4, a partir do versículo 17, primeiro o contraste com a vida dos ímpios, né, aqueles que não tiveram um novo nascimento, permanecem com a velha vida, a velha criatura, e a partir do versículo 20 em diante, e agora especialmente os versículos 25 também em diante, vendo a nova vida da nova criatura, aqueles que nasceram novamente. Então, quem nasceu de novo é também uma razão para que não venha a se perder. Por quê? O contraste é esse. É que eu vou usar as categorias de Agostinho, que eu já citei também outras vezes aqui, mas sempre é importante, até que você grave isso. Essas categorias, essa categoria agostiniana, ela é também vista em nossa confissão de fé, que é o seguinte: os quatro momentos da vida do homem, né? O homem, ele quando foi criado por Deus, ele foi criado com a possibilidade de pecar. Santo, perfeito, mas com a possibilidade de pecar. Era possível pecar. Depois que o homem caiu em pecado, a queda aconteceu, o homem não pode não pecar. Ele não pode não pecar, ou seja, ele tem que pecar, ele vai pecar, porque agora ele é escravo do pecado. Então ele não pode não pecar. Quando o homem é salvo por Deus, ele é convertido ao novo nascimento acontecendo na sua vida, ele agora pode não pecar. É possível não pecar, é possível dizer não ao pecado. Não perfeitamente, não que ele vai parar de pecar nessa vida, completamente. Mas agora ele pode não pecar, porque agora ele tem uma nova natureza. E quando ele estiver na glória, quando estivermos na glória, nós não poderemos pecar. Não poderemos pecar.
Pois bem, pegando o terceiro aspecto aqui, nós podemos não pecar. E isso acontece por quê? Por causa do novo nascimento, a semente divina que há em nós. E assim Deus trabalha em nós para também nós continuarmos perseverando e vivendo à luz da nova criatura que somos, obedecendo os seus mandamentos. Para nós concluirmos, diz assim a resposta do catecismo: nunca poderão, total e finalmente, cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Por que o catecismo utiliza essa expressão aqui, total e finalmente, ou completa e definitivamente? Porque você sabe muito bem, pela palavra de Deus e pela sua própria experiência, que você e eu podemos e muitas vezes caímos. A doutrina bíblica da perseverança dos santos não ensina que nós não podemos cair. Nós podemos cair. E podemos cair muitas vezes. No sentido, não é que é lícito cair, não deveríamos, mas é possível cairmos. A doutrina ensina que nós não poderemos cair definitivamente, isto é, permanecer caídos até o último dia de nossas vidas, sem nunca mais nos arrependermos, vivendo em pecado. Essa é a grande diferença. Lembre-se da doutrina da graça irresistível, por exemplo. Aqueles que são adversários da doutrina também dizem, né? Vocês falam que a graça não pode ser resistida, mas a Bíblia mostra várias pessoas que resistem à graça de Deus, e na nossa própria experiência, de pessoas que ouvem o Evangelho e resistem. Não, a doutrina não ensina que as pessoas não possam resistir, elas resistem mesmo. Ela ensina que, no sentido último, os eleitos não resistirão para sempre. Em algum momento eles serão vencidos. Em algum momento ela será irresistível. Assim também é com relação à doutrina da perseverança dos santos. Podemos cair. E infelizmente caímos muitas vezes. Mas não definitivamente. Não totalmente. Para quem está em Cristo, sempre que a queda acontecer, o Senhor promete nos levantar. Sempre. Sempre. Sem anular a nossa responsabilidade de pedir perdão ao Senhor, de confessar o pecado, de nos arrependermos, mas ao mesmo tempo, e principalmente, confiando em sua graça que nos sustenta, que nos mantém. Acima de tudo, hoje nós concluímos esse estudo aqui, lembrando dessa verdade para trazer consolo ao nosso coração. Enquanto alguns dizem assim, essa doutrina, ela conduz as pessoas a ver uma vida de maneira dissoluta, de qualquer forma contra Deus. Não. Se você pensa assim, ou se alguém pensar dessa forma, ela já demonstra, evidencia que ela não é salva. A doutrina, ela vai nos ajudar a buscar mais ainda o Senhor. Como assim, pastor? Quando você se lembrar dela em momentos de dificuldade contra o pecado, em luta, numa queda grande que você possa ter sofrido espiritualmente, você se lembra, mas o meu Senhor me prometeu no seu Antigo e Novo Testamento, na sua palavra, que eu não ficarei caído, que Ele me levantará, que Ele me dará forças, que eu vou continuar prosseguindo. Então isso consola, nos conforta e nos dá forças para levantarmos de novo e caminharmos. Não é para servir para apatia e dizer, agora que tanto faz, se eu sou salvo, eu vou... Não, isso já é uma evidência da pessoa que ela não é salva. Em outras palavras, a doutrina fortalece a nossa busca pelo Senhor e não nos afasta do Senhor. Até aqui, meus irmãos, Deus nos ajude a assim perseverarmos e confiarmos em sua preservação, que nos mantenha assim até o último dia de nossas vidas. Amém.